Olá, muito obrigado você que está acompanhando, assistindo mais uma edição do nosso Jornal ACN. Para você, o nosso grande abraço e o desejo de muita proteção divina, muita saúde, muita paz, muita esperança e tudo de bom para você que nos acompanha nesta quarta-feira, meio de semana, dia 21 de julho de 2021. Hoje, quarta-feira, no meião da semana, um feriado municipal, um feriado em Porangaba. Hoje é dia da comarca em Porangaba. Haja feriado no Brasil, né? Cada município tem o seu feriado, muitos deles não seguindo a lei, inclusive, né? A legislação sobre feriados. Porangaba mesmo, né? Neste feriado, né? É um feriado que não deveria existir, mas que existe. Enfim, né? Aguenta feriado, taca feriado aí, vamos de feriado. Ô Brasil para ter feriado. Né? Tudo se comemora com feriado no Brasil e nos municípios brasileiros. Uma pena, né? Bom, gente, para você o nosso abraço. Estamos, você já sabe, no Facebook. Temos os nossos perfis e também a página do Cubo Notícias lá no Facebook. Acompanhe, né? Curta ou siga a nossa página. Também pode fazer o mesmo pelo Instagram, né? Estamos lá também. Tem o nosso canal do YouTube, tem também o Twitter e o principal, o nosso site do Cubo Notícias, onde você confere, além das edições do Jornal ACN, todas as matérias de Porangaba e região que nós publicamos lá. Então vamos começar com a edição de hoje do Jornal ACN, neste feriado municipal de Porangaba, dia da comarca, né? Então vamos embora, vamos destacar aqui. Primeiramente nós vamos destacar essa notícia da região, aliás, não só da região, né, mas de quase todo o interior paulista que sofreu com esses últimos 3 dias de frio, de muito frio, né? Geada congela a produção de hortifruti em cidades da região. E se prepare, aumento desses produtos vai ser sentido em breve no bolso dos brasileiros. Né? Temos aqui várias cidades da região, temos a cidade de Itatinga, temos Jarinu, que registrou aí prejuízo enorme na horta comunitária, cidade de Itapeva e várias outras cidades. E vamos destacar também imagens, né, da forte geada que atingiu Porangaba nos últimos dias, imagens enviadas por internautas, por colaboradores, pessoas que nos assistem. Nós vamos destacar também um fato que nós estamos acompanhando, né? E que nós já apresentamos aqui. Hoje, felizmente, com uma excelente notícia, graças a Deus, aquela bebezinha de 11 meses, está quase completando 1 ano agora, né? Ela que se afogou num balde d'água, já está fora de perigo, teve alta da UTI. Já já você vai ficar sabendo com a gente. Temos também o vacinômetro em Porangaba. Vamos ficar sabendo quantas pessoas foram vacinadas e qual é a média de vacinação, o percentual de vacinação aqui do nosso município. E nós vamos destacar uma notícia que nós recebemos na tarde de sexta-feira e que é uma notícia chocante aqui de Porangaba. É uma notícia chocante. Nós vamos destacar para você já já aqui. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Bom, gente, vamos começando o nosso noticiário com as informações do interior paulista, né? E essa frente fria que veio por aí, dizem que foi a última frente fria extremamente forte, né? Deste inverno, né? Diz que para este inverno as previsões meteorológicas, né, previam aí 2 fortes frentes frias e que essa frente fria que começou na realidade já na noite de domingo
e vai se estender ainda por amanhã. Hoje a temperatura começa a ficar um pouco mais amena, mas em algumas localidades, inclusive de Porangaba, também teve geada. Só que há previsão de que nos próximos dias a temperatura seja ainda baixa, né? Só que um pouco mais amena. Glória a Deus, glória a Deus. Esperamos que sim, vamos ver, né? Se bem que eu gosto de frio, mas tem muita gente que não gosta e tem o problema também, que é um dos problemas que nós vamos citar aqui, do prejuízo aos produtores rurais. Há também o fato, né, de causar aí um extremo sofrimento em populações, em pessoas que não têm abrigo, que moram na rua. Então nós temos, lógico, muitos problemas também causados pelo excesso de frio, bem como temos muitos problemas causados pelo excesso de calor, né? Tudo que é em excesso não é bom. E na nossa região tivemos diversos municípios que registraram perdas, prejuízos aos produtores de hortifruti por causa da geada, né? A geada foi bem forte em algumas localidades, como você acompanha as imagens aí, são todas imagens do interior de São Paulo. E olha, gente, vamos citar aqui o exemplo de uma cidade que pertence aqui à região de Botucatu, Itatinga. A geada congelou e queimou, né? Porque o gelo queima a plantação, queimou 80% das hortaliças da horta comunitária de Itatinga após a chegada dessa massa de ar polar, né, no fim de domingo. A cidade amanheceu com temperaturas perto do 0 grau na segunda-feira. Citando outro exemplo aqui, na segunda-feira, Itapetininga registrou menos 2,3 graus. Menos 2,3 graus. 2,3 graus negativos. Até então, no começo da manhã de segunda, era a cidade do estado de São Paulo, até o comecinho, né? Era a cidade do estado de São Paulo com índice de temperatura mais baixo. Porém, no decorrer do dia, né, foram saindo o resultado das medições de outras cidades, e a cidade de Manduri, na segunda-feira, foi a que registrou a temperatura mais baixa no interior, no estado inteiro, né, em todo o estado de São Paulo. Localidades, bairros da cidade de Manduri registraram 5,3 graus negativos, menos 5,3 graus. Que dia foi isso? Pois é, lá em Itatinga amanheceu segunda com temperatura na faixa do 0 grau, por causa dessa massa de ar polar que atingiu cidades do centro-oeste paulista. Na madrugada de segunda, a geada congelou 80% de hortaliças, como você está vendo nas imagens aí. Que perda! 80% na produção de hortaliças da horta comunitária de Itatinga. Segundo a prefeitura, a cidade amanheceu com essa temperatura de 0 grau. A produção foi afetada, de acordo com a diretoria de meio ambiente da cidade. Para minimizar os danos, as voluntárias do projeto social irrigaram as hortaliças, né? Eles irrigaram ali, mas mesmo assim perderam parte da produção. Também aqui no interior paulista, Santa Cruz do Rio Pardo, termômetros registrando temperatura de 0 grau. A mínima foi de 0,2 às 8 horas da manhã de segunda-feira, segundo o Centro Integrado de Agrometeorologia, a CIAGRO. Em Assis, a temperatura foi de 1,7 graus. E na segunda também, em Manduri, a menor temperatura do estado de São Paulo, na cidade de Manduri, né? Venceu até Campos do Jordão, que é um lugar muito frio. Manduri bateu Campos do Jordão na segunda-feira com menos 5,3 graus. Mesma temperatura registrada hoje de manhã em Santa Catarina, que registrou uma paisagem, pode-se dizer, uma paisagem polar realmente.
Bom, em Jarinu também prejuízos após madrugadas de frio. 2 madrugadas intensas de frio e recebemos relatos também de que hoje cidades da região também foram afetadas com geada, né? Produtores rurais em toda a região tiveram prejuízos. Na terça-feira, Piedade teve 0 grau, Jundiaí 2 graus, mas o problema maior foi em Jarinu, terra do morango, a plantação de morangos aí em Jarinu, como é que ficou? Também registrou temperatura de 0 grau com sensação térmica inferior a isso, por causa daquele ventinho frio do amanhecer que vem do leste, né? Trazendo essa sensação térmica ainda menor. Em Porangaba, bom, em Porangaba não temos imagens assim de produção, né, de hortaliças e de frutas sendo afetadas, mas possivelmente pequenos produtores também tiveram perdas. Na segunda-feira tivemos essa imagem aí, vamos mostrar, no bairro das Partes. Mais uma vez o nosso meteorologista de plantão, Márcio Greco, nos enviando essa imagem aí, mostrando a pastagem aqui do bairro das Partes, né, na segunda-feira de manhã. Também na segunda-feira, né, essas são as imagens do Márcio, né? Também na segunda-feira, no bairro Loja 100, olha só essas imagens. Quem nos enviou foi também um novo correspondente nosso aí, o Gustavo Bianor. O Gustavo nos enviou essas imagens aí do bairro Loja 100. Gustavo Bianor lá no Loja 100, mostrando também cobertura de gelo na vegetação. E hoje também registramos em algumas localidades de Porangaba a temperatura em torno de 6 graus. Já tivemos em Porangaba 4 graus ontem e sensação térmica de 2 graus na segunda-feira de manhã também. De 4 a 2 graus em alguns bairros, né? Também há variação de temperatura em alguns bairros, de bairro para bairro aqui em Porangaba. No centro, 4 graus. Já tivemos aqui informação de outros bairros que registraram aqui em Porangaba, como no bairro das Partes, por exemplo, né? E em alguns outros bairros, bairro dos Lopes também, sensação térmica aí de 2 graus. Né? Então, o frio veio para ficar pelo menos até sexta-feira, né? Porque as manhãs ainda não serão tão frias quanto essas 3 últimas, mas as manhãs e as noites ainda serão geladas pelo menos até sexta-feira. Previsão de chuva? Nenhuma previsão de chuva. Bom, gente, e o problema está por vir ainda, né? Porque agora teve a perda, mas quando o produtor perde, o consumidor também perde. Então teremos muito em breve alta no preço dos hortifrutis, verduras e frutas, legumes. Tudo isso vai subir de preço, porque a produção foi queimada com o gelo no inverno, né? Vamos ter também, você viu aí a pastagem, como você viu, né, em várias fotos e também nas imagens que nós mostramos aqui em Porangaba. O gelo na pastagem é bonito, mas pastagem queimada também prejudica a produção leiteira, né? Para suprir a alimentação animal, os produtores precisam comprar ração. Aí vai comprar ração para suprir a falta de pastagem, a produção do leite também aumenta, né? O valor da produção do leite também aumenta, porque o produtor está investindo na compra de ração, não tem pastagem, ele precisa aumentar o valor do litro do leite. Aí aumenta também, né, o consumo de ração. Como há mais procura, há mais demanda, o Brasil é uma terra misteriosa, né? Ao invés de, quando há mais demanda, haver diminuição do preço, não. Aqui no Brasil, ao contrário, tem mais demanda em busca de determinado produto, eles jogam lá em cima. E eu tenho certeza que aí não tem falcatrua nenhuma. É aquele negócio, é a vontade de roubar o próximo. Aí eles aumentam, então vai aumentar também o preço da ração. Com isso, aumentando também,
né? A ração, né? Aumentando o valor do leite, com falta de pastagem, também os produtores de animal para corte também vão, porque é a mesma alimentação praticamente, né? Ração e pastagem. Então animal de corte também, né? O valor da arroba vai lá para cima e carne também aumenta. Então você não tem para onde fugir. O povo brasileiro não tem para onde fugir, né? A carne aumenta, você fala, vou comer uma verdura, mas a verdura também aumenta por causa da geada. Então o brasileiro está ralado de vez. Combustível aumenta, energia elétrica aumenta, verdura aumenta, carne aumenta, então gás e o salário não aumenta, só aumenta o fundão eleitoral, né? O fundão eleitoral aumentou de 2 bilhões para 5,8 bilhões, né? Com o voto dos patriotas ainda, né? Eduardo Bolsonaro, né? A gênia Carla Zambelli. Ladrão é ladrão. E mané é mané. Né? Aqueles que falavam que fundo eleitoral era um absurdo. Deus o livre, fundo eleitoral é um absurdo. O Brasil precisa de uma reforma política, chega de dar dinheiro aos políticos e aos partidos, e eles foram os primeiros a votarem pelo fundo eleitoral. Ah não, eles votaram o orçamento todo. Ué, não votasse o orçamento todo, reprovasse. Reprovando o orçamento, teria que ser feito outro orçamento, outro relatório, né, fazendo as adequações, as emendas. Não, votaram no orçamento. O governo inseriu propositadamente lá no orçamento esse fundão eleitoral, já para usar de pretexto, para votar a favor do orçamento, dizendo que não, nós votamos pelo orçamento, nós não votamos pelo fundo eleitoral. Vocês acham que todo mundo é burro, né? Que todo mundo é gado. Tem uns gadinhos aí que acreditam em tudo que vocês falam, mas cá entre nós, a maioria, já está mais que provada, a grande maioria dos brasileiros não cai mais nessa conversa para boi dormir. O Bolsonaro não é... Bom, gente, vamos com uma notícia que nós já apresentamos aqui há 2 semanas, há praticamente 2 semanas, né? E eu falei aqui, o milagre vai acontecer, temos certeza absoluta e realmente está acontecendo um grande milagre na vida dessa família e que vai se concretizar ainda mais com o restabelecimento total dessa garotinha de 11 meses, que infelizmente foi vítima de um acidente trágico. A bebê de 11 meses que foi socorrida em estado grave depois de se afogar num balde com água em Piraju, aqui no interior paulista, apresentou uma grande melhora no quadro de saúde, teve alta da UTI ontem, terça-feira. Segundo a mãe, Alessandra Aparecida Silveira Andrade, a menina foi transferida para a ala da enfermaria da pediatria do Hospital das Clínicas da Unesp, em Botucatu. E a mudança permite que os pais visitem a filha com mais frequência. Agora a gente pode ficar com ela. Na UTI só podia ficar 1 hora. O problema agora é só a cabecinha, porque as outras partes estão bem. Então eles vão tentar tratar aqui na pediatria, porque ela não está mais grave, não corre risco, conta a mãe. Para nós é uma alegria imensa, só de saber que ela está indo para a pediatria, vamos poder ficar mais tranquilos agora. Logo estaremos com ela do jeito que ela era antes. Ela ainda se encontra desacordada, mas vamos receber essa vitória antes dela sair daqui. Em nome de Jesus, completou o pai. Ana Clara Silveira Andrade, é o nome da menininha, a menina Ana Clara. Ela contou por um descuido. Ela contou por um descuido da babá, né? A babá saiu para se alimentar, né? Aliás, ela saiu para alimentar outras crianças. Essa babá, ela tinha uma espécie de creche adaptada dentro de casa, né? Enquanto ela saiu para dar alimentação para outras crianças, a Ana Clara, ela caiu dentro de um balde com água.
Ela foi socorrida, chegou ao pronto-socorro da cidade com quadro de parada cardiorrespiratória. O médico que atendeu a Ana Clara lá em Piraju disse ao G1 que ela ficou desacordada por cerca de 15 minutos até ser reanimada. Depois foi transferida para o HC de Botucatu. Lá ela ficou na UTI até ontem. Segundo o pai da menina, alguns dias após a internação, a bebê não corria mais risco, mas o cérebro dela foi bastante afetado pela falta de oxigênio. O corpo inteiro está recuperado, 100% da parte da cabeça para baixo já não corre risco de nada. O corpo, o coração estão perfeitos. O cérebro desinchou, mas por ter ficado sem oxigênio, as células do cérebro dela morreram, disse o pai. Ou seja, sem essas células, ela não consegue abrir o olhinho, mexer o dedinho, a mão, nada, explicou o pai. No último dia 9, Ana Clara fez traqueostomia para ajudar na respiração e na alimentação. No entanto, Paulo contou que ela deve continuar desacordada até Deus entrar com uma providência. Por causa disso, a família pede orações para que a menina se recupere. Vamos seguir aqui até ela melhorar. Estamos confiantes e ele vai fazer o milagre. Ela saiu de Piraju praticamente morta, já tinha dado como óbito. Então, se Deus devolveu um fôlego de vida para ela, ele vai fazer a obra por completo. Com certeza vai. Além da Ana Clara, Paulo e a esposa têm outros 2 filhos em Piraju. Ainda segundo o pai de Ana Clara, o casal sempre deixou a filha com essa babá. Ele disse que acidentes acontecem e que não pretende tomar medidas em relação a profissional. O G1 não conseguiu entrar em contato com a babá. Bom, gente, com certeza ela vai se restabelecer por completo. Ela não tem mais risco de morte, felizmente, mas há a apreensão de que ela fique com sequelas. Mas ela está fazendo o tratamento e respondendo positivamente, até o momento está respondendo positivamente ao tratamento. Se Deus quiser, como disse o pai da Ana Clara, Deus vai fazer a obra por completo. Nós todos, e eu peço aqui novamente o que eu pedi na edição em que nós apresentamos o caso, para que as pessoas continuem em oração pela pequena Ana Clara. A situação dela é fora de risco, graças a Deus, mas há a apreensão de que ela fique com sequela. Claro que ela ainda é uma criança, a área cerebral dela, 11 meses, vai fazer 1 ano, né? A área cerebral dela ainda está em formação, essas células mortas, elas poderão ser ainda ressuscitadas com a formação neurológica dela. Ela ainda está em franca expansão do sistema neurológico, pode restabelecer por completo, mas fica aí as orações. Ela está sendo acompanhada ainda na enfermaria da pediatria do HC de Botucatu, mas graças a Deus fora de risco. Bom, gente, vamos destacar agora as notícias de Porangaba. E hoje eu destaco aqui uma boa notícia referente à vacinação aqui no nosso município. Nós temos aqui na cidade de Porangaba, né, mais da metade da população que tomou ao menos, vamos só deixar bem claro aqui, não se trata, né, da imunização completa, mas nós temos aqui ao menos 55% da população com uma dose da vacina pelo menos. Nós vamos destacar aqui como que está o vacinômetro. Deixa eu colocar, né, o vacinômetro de Porangaba no site do vacinômetro do governo do estado de São Paulo. Tá assim, ó, gente. Porcentagem de pessoas que tomaram ao menos uma vacina, 55,47%. Vale ressaltar que a população estimada de Porangaba é de 10.060, segundo estimativa de 2020. Né? Era para acontecer o censo em 2020, mas o censo não aconteceu, né, por causa da pandemia. Então o censo divulgou a estimativa aí, 10.060 pessoas para Porangaba. Creio eu que tem mais. Porangaba deve ter em torno
de 12 mil habitantes, né? Porque o município sofreu uma expansão muito grande em áreas próximas ao perímetro urbano, com o crescimento aí de loteamentos, de novos bairros, enfim. Então tá aí, gente, 55,47% da população estimada de Porangaba tomou ao menos uma dose da vacina. Foram aplicadas, aliás, das vacinas, né? Porque temos aí mais de um tipo de vacina aqui em Porangaba. Foram aplicadas 7.792 doses. Esse é o total de doses aplicadas. 7.792 até amanhã de hoje. Provavelmente já ultrapassamos os 7.800, porque essa atualização aqui ela é feita diariamente. Hoje estão sendo aplicadas ainda vacinas em pessoas na faixa etária dos 32 anos, dos 30 aos 32 anos. Então tá aí, ó, doses aplicadas 7.792. Sendo que dessas 7.792, 5.584 foram a primeira dose. 1.983 foram duas doses e 225 pessoas tomaram a vacina de dose única, que no caso aqui em Porangaba é a Janssen, da Johnson & Johnson. Porangaba conta com vacinas da Coronavac, do Coronavac Butantan, né? Também a Oxford AstraZeneca e a Pfizer. Essas três são vacinas de duas doses. E a Janssen, que é a vacina de dose única. São 4 vacinas disponibilizadas para vacinação aqui em Porangaba. Então temos essa boa notícia, mais da metade da população com pelo menos uma dose da vacina. O que não significa que já estão completamente imunizados, né, gente? Né? Até quem toma a segunda dose da vacina precisa esperar ao menos um mês. Eu vejo pessoas colocando, estou imunizado, depois que toma a segunda dose. Calma lá, espera aí mais um mês. No caso da Janssen, é 28 dias depois da dose única. No caso da Coronavac, 28 dias também após a segunda dose para ser feita a imunização. 30 dias a Oxford. Da Pfizer, se eu falar aqui qual é a imunização completa, mas deve ser em torno também de um mês depois da segunda dose, é que o corpo realmente faz todo o processo de criação dos anticorpos para aquela vacina, né? Então, e vale lembrar que a vacina nada mais é do que a injeção do vírus desativado, pode-se dizer assim, né? Então, você recebe aquele RNA do vírus, né? Aquela carga genética do vírus no corpo para o seu organismo criar os anticorpos e assim você ficar imunizado. A vacina a vacina não vai aplicar em você o anticorpo não, viu? Lembre-se bem disso. A vacina, ela é o estimulante. Adoro. É que você precisa encontrar aquele código-chave na vacina, né, com o vírus desativado ou com RNA, com parte do RNA do vírus, né? A vacina é aquela chave que vai dar ignição no seu corpo para ele criar o anticorpo. Os anticorpos são criados por você, com uma chave metabólica da vacina. É a vacina que vai ativar a criação dos anticorpos, né? Então, creia nisso, que você não está tomando os anticorpos, você está tomando aquela chave, aquele código viral que vai ativar os anticorpos criados pelo seu organismo. Aí o seu organismo é que vai fazer esse trabalho de proteção contra o Covid. Então é por isso que eu quero deixar bem claro aqui, calma. Espere o seu corpo fazer a criação do processo de anticorpos para você estar imunizado. Não é a vacina que te imuniza. A vacina estimula a sua imunização feita por você. Tá bom?
Só explicando assim no português mais claro, porque às vezes a pessoa acha que está tomando já diretamente os anticorpos. Não, você está tomando uma chave que vai ativar os seus anticorpos para aquele determinado vírus. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Eu estou entendendo tudo agora! Eu vou ficar de olhos abertos! Outro caso encerrado, meu caro Watson! Eu estava cego, mas agora eu estou enxergando! Agora tudo vai mudar! Então, gente, vamos tomar cuidado e mesmo com a vacina, né, se cuidar, ainda manter o isolamento social até nós chegarmos àquela fase de imunização coletiva, porque daí você realmente corta a circulação do vírus até um momento que, se Deus quiser, vai acontecer, ele vai deixar de circular e vai acabar por si só. É verdade. Bom, gente, para finalizar o nosso jornal ACN de hoje, eu tenho uma notícia aqui chocante. Não dá para entender que... Não dá para chamar de pessoas que existam... Também não sei se dá para chamar de seres. Mas vamos chamá-los de seres. Não dá para acreditar que existam seres não humanos, não tem como chamar de humano, que sejam capazes de cometer tanta crueldade, barbaridade, como o que nós vamos relatar aqui agora. Muita gente fala, estamos chegando no fim dos tempos. Olha, às vezes eu até acredito, viu? Porque é cada coisa tão absurda, tão bárbara, que nós não sabemos nem o que falar. Veja esse caso. Aqui tem um saco de ração nessa foto. É um saco de ração abandonado na estrada da Serrinha. Esse saco de ração, abandonado na estrada da Serrinha, foi avistado há alguns dias pela dona Sônia Martelo, que é responsável pela associação Amor de Bicho aqui de Porangaba. E esse saco ali foi deixado a alguns metros aí à frente da associação Amor de Bicho. Fica para frente ali da sede da associação. Ela viu esse saco de ração amarrado, jogado às margens da estrada, e ela pensou, deve ser alguém que abandonou um saco com lixo, né? É muito comum ali na estrada algumas pessoas também sem educação jogarem lixo na beira da estrada, às margens da estrada, ali no bairro da Serrinha, né? Mas essas pessoas vão lá, colocam lixo no saco de ração, no saco preto, jogam às margens da rodovia e fica ali. Às vezes o caminhão recolhe, às vezes não, porque o caminhão passa, também não tem obrigação de parar onde não é ponto de coleta, né? Mas a dona Sônia passou, viu esse saco de ração ali e falou, deve ser lixo. E ela seguiu o trajeto dela. Numa outra oportunidade, a dona Sônia passou por ali novamente e viu aquele saco de ração ainda ali jogado. Ela teve uma intuição, creio eu, e ela foi lá, desceu do carro e foi abrir o saco, esse saco de ração, que estava com a boca amarrada. Ela foi lá, abriu o saco e o que ela encontrou dentro desse saco de ração é de cortar o coração.
ela se deparou com esse cãozinho morto, já em estado de decomposição, dentro do saco de ração. Ela disse que esse saco de ração estava há alguns dias lá. Ela procurou nossa reportagem, apresentou essas imagens e relatou que essa cena que ela presenciou sugeria abandono do animal decorrido de morte por causa do abandono. Eu indaguei a dona Sônia, mas será, dona Sônia, que as pessoas também descartam animais mortos? Será que, nesse caso, ele já não foi colocado morto no saco? E a dona Sônia respondeu que o saco estava arranhado por dentro. Ela disse o seguinte: quando abrimos o saco, vimos que ele estava arranhado, como se tivesse lutado para sair. Por isso indica que ele estava vivo quando foi deixado lá, disse a dona Sônia. Pois é, gente. Todos os indícios, as imagens, né, a cena que a dona Sônia presenciou é de que esse cão é um cão de pequeno porte, foi deixado vivo ainda, amarrado dentro desse saco de ração, sem ar, e tenha morrido asfixiado ali dentro. Porque havia sinais dentro do saco de ração de que o animal arranhou, mordeu, tentou sair, mas não conseguiu, porque é um material espesso, é um plástico espesso, e um cão de pequeno porte às vezes não consegue realmente, ainda mais com falta de ar, né? Quanto mais esforço ele faz ali dentro, mais rápido ele perde oxigênio e morre. E foi isso que aconteceu com esse pequeno cão. Porangaba, mais uma vez, assiste cenas ou registra cenas lamentáveis de abandono de animais. Há pouco mais de um ano, registramos aqui um veículo da cidade de Guareí, um casal que veio da cidade de Guareí abandonar um cão no semáforo aqui de Porangaba. Vê se pode. Gente vindo de outra cidade abandonar animais aqui. Gente, e vale lembrar, tem o artigo 225 da Constituição, tem outros dispositivos legais, onde abandono de animal é crime. Os animais são seres vivos, dotados de proteção jurídica, por isso objeto juridicamente tutelado em alguns crimes. Código Penal 164, artigo 64 do Código Penal. Conduta do abandono em terreno alheio causando prejuízo ao proprietário, também é crime. E tem também o artigo 32 da Lei Criminal Ambiental, lei número 9.605 de 98. Penaliza com detenção de 3 meses a 1 ano quem pratica maus tratos contra animais. Abandono consiste em uma forma de maus tratos e se enquadra nesse tipo penal. A pena é aumentada se o abandono for seguido de morte do animal, como nesse caso. O problema é, no local onde aconteceu isso, não existe câmeras próximas, propriedades próximas, que possam ter registrado o autor deste abandono. Portanto, cabe a nós pedirmos a você que presenciar o abandono de animais, se possível, registre, ou através de uma câmera de monitoramento que você tenha na sua casa, ou por celular. Se você conseguir registrar, denuncie. Passa pra gente aqui também, a gente denuncia. Gente, chocante esse fato. Se você for abandonar animal, você reze para que eu não flagre você abandonando animal. Porque se eu flagrar você abandonando animal, bom, gente, eu quero aproveitar que nós estamos falando de abandono de animal,
E essa cena foi registrada justamente por uma pessoa que é uma protetora dos animais aqui em Porangaba, que foi a dona Sônia. Queria agradecer a ela pelo envio dessa notícia, né, para ver se conscientizamos as pessoas a fiscalizarem e combaterem o abandono de animal. Eu já falei, se eu pegar alguém abandonando animal, ai, ai, ai. É a metralhadora, moleque. A Associação Amor de Bicho, que é tocada pela dona Sônia, está com mais de 200 animais abandonados, vítimas de maus tratos, e ela toma conta desses mais de 200 animais. Nós estamos num período de pandemia, onde não é possível fazer eventos para arrecadação de fundos, né? Então, a Associação Amor de Bicho praticamente continua, né, vivendo de doação e de ajuda das pessoas. Então eu deixo aqui a imagem, mais uma vez, né, da conta corrente direta da Associação Amor de Bicho. Tá bom, gente? Toda doação que você fizer vai direto para lá. Banco do Brasil, favorecido, Associação para a Proteção de Animais Amor de Bicho de Porangaba, agência 6876-4, conta corrente 9463-3, CNPJ 15.032.788/0001-95. Você pode também colaborar com a Associação Amor de Bicho fazendo doação de ração, né, de alimentação animal, de medicamentos veterinários, né, de cobertores velhos, de roupinhas velhas também para agasalhar os animais nesse frio, no abrigo que tem lá na associação, onde estão mais de 200 animais vítimas de maus tratos e também abandono. Então colabore com a Associação Amor de Bicho. Ok, gente? Do jeito que você puder. Colaborando com quanto você puder. Ou em dinheiro, ou doando medicamentos veterinários. Às vezes você tem um monte de medicamento veterinário aí na sua casa, e daqui 2, 3 meses vai vencer a validade. E você não vai usar? Então faça doação. Material de limpeza, medicamentos, ração e também em dinheiro, se você puder fazer diretamente na conta da Associação Amor de Bicho. Ok, gente? Maiores informações, pode entrar em contato também com a Associação Amor de Bicho. Entra no Facebook da Associação Amor de Bicho de Porangaba, ok? Associação Amor de Bicho de Porangaba no Facebook. Bom, gente, é isso. Fico revoltado com esse tipo de notícia. Vamos finalizando o Jornal ACN de hoje. Fique com a santa paz de Deus e até a próxima.